meu nome é Maísa e hoje vamos para a última TBR do ano de 2023. Antes de mais nada, gosta de livros, gosta de listas de livros, indicações, lançamentos? Te faço um convite para se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, se inscrever no canal do Telegram, de vez em quando eu posto algumas ofertas e eu tô sempre avisando quando sai vídeo novo por lá. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, dezembro é aquele momento da gente fazer as leituras, as últimas leituras dos projetos do ano, né? Bom, na verdade, só uma dessas minhas leituras estava prevista desde o início do ano, o resto tudo é novidade. E o que eu acho bacana também, às vezes a gente faz projetos, tem vontade de ler aqueles livros, mas chega em algum momento você quer ler coisas novas, diferentes. E é uma coisa que eu tô sempre dizendo aqui, eu gosto de montar listas, mas gosto de mexer nessas listas o tempo inteiro. Bom, vamos falar dos livros. Dezembro é aquele mês complicado, a gente acaba lendo pouco, porque são festas, aquelas confusões de final de ano, às vezes não dá tempo de ler tudo que a gente queria. Ainda assim, acho que minha lista tá ousada, tá um pouco grande, mas a princípio vai dar tempo de ler tudo isso. O primeiro livro é a Biblioteca dos Sonhos Secretos, da Michiko Aoyama, publicada pela Sextante. Aqui a gente vai ter um livro que fala de livros. Então a protagonista é a Sayuri, ela trabalha na biblioteca de um centro comunitário em Tóquio. Ela sempre está recomendando livros para essas pessoas, então a gente vai ter 5 histórias independentes. Mas que cada protagonista de cada uma dessas histórias vai estar passando por seus problemas ali. Então trabalho, vida amorosa, expectativas, enfim, cada uma delas tem seus próprios problemas e a gente vai ver como que essas indicações de livros vão de certa forma impactar cada uma dessas vidas. Estou curiosa, a gente tem vários lançamentos nessa pegada ultimamente, né, de livreiros e as indicações de livro, o impacto na vida das pessoas. Eu escolhi esse daqui para fazer a leitura agora em dezembro. O outro livro é um thriller, assim, um suspense, que é A Vila, da Rachel Hawkins, publicado pela editora Record. Nós temos 2 protagonistas, elas já foram grandes amigas, mas elas acabaram se afastando. Mas as duas têm a escrita em comum. Então uma delas acaba convidando a outra para passar um tempo numa vila italiana. Quando elas chegam lá, elas descobrem que esse lugar tem uma história, que, se não me engano, em 1974, um grupo de amigos se reuniu ali. Uma delas é a Mary, ela escreveu um livro de grande sucesso de terror. A outra amiga escreveu um álbum de músicas que fez muito sucesso. E ao mesmo tempo um deles foi assassinado, uma pessoa desse grupo de amigos foi assassinado. As duas, no presente, elas vão fazer uma investigação em relação ao que aconteceu de fato, porque elas vão perceber que muitas coisas foram omitidas e que talvez a pista para o que de fato aconteceu esteja tanto no livro quanto nas letras das músicas que foram feitas à época. Então a gente tem aqui uma vila com um ar sombrio, um crime que aconteceu, cheio de mistério, fiquei bastante curiosa. É um lançamento recente da editora Record com uma capa diferente. A autora já escreveu alguns livros aí de fantasia jovem, pelo menos eu li um livro dela nesse sentido. Vamos ver como é que ela vai ficar nessa pegada de suspense e mistério. Também vou fazer a leitura de Os Homens do Rei, o 3º livro da trilogia Tudo pelo Jogo, que é publicado pela Galera Record. Eu já li os 2 primeiros, eu já falei algumas vezes que eu ainda tô querendo entender esse hype todo. É uma história que tem muitos fãs, ele tem um fandom assim imenso. As 2 primeiras, elas têm suas pegadas interessantes, mas nada que me despertasse uma paixão igual eu tenho visto. Imagino que tudo vai acontecer, na verdade, tudo se encaminhou para ser resolvido nesse 3º livro. Acredito que aqui a gente vai ter de fato a história acontecendo, né? Então, vou fazer a leitura de Os Homens pelo Rei, ele é o maior de todos os livros, tem quase 500 páginas. Vocês vão lutar porque não sabem morrer em silêncio, vão ganhar porque não sabem como perder. Aquele rei já está no poder há tempo demais, está na hora de derrubar o castelo dele. Já até imagino a quem eles estão se referindo. É um livro cheio de gatilhos, maior de 18 anos.
Uma fantasia agora, O Soar da Cítara, da Joan He, publicado pela Alta Novel. É uma fantasia em volume único e ela é inspirada no clássico conto chinês dos Três Reinos. Então nós temos o ano de 414 da dinastia Qin, um caos enorme, uma imperatriz está no trono e 3 senhoras da guerra, elas têm a esperança de reivindicar o continente para si. A protagonista é uma soldada de uma dessas senhoras da guerra, ela vai se infiltrar em outra equipe e lá ela vai encontrar o Corvo, que talvez seja um estrategista que esteja ali no mesmo pé que ela, sabe? Ela parece que é uma estrategista de mão cheia. Tô super curiosa, um livro que não é tão grande assim, então devo acabar rapidamente. Deixa eu ver se ele tem mapa. A primeira coisa que eu tô sempre procurando nos livros de fantasia são os mapas. Então, esse aqui é um livro que, inclusive, vai ter alguma novidade saindo por aí, depois eu falo com vocês. O único livro que tá na minha lista desde o início do ano é Ascensão das Trevas, da C.S. Takako. Se não me engano, é o primeiro livro de uma trilogia. Aqui a gente tem uma fantasia jovem, publicado pela Galera Record. Sou fã dessa autora, então quando ele saiu, eu comprei o livro na pré-venda, mas estava esperando o momento para fazer leitura junto com o Fantasticai. É uma leitura coletiva de lá, aberta. Se você tiver interesse, vem fazer a leitura com a gente. E se não me engano, eu vi a autora falando alguma coisa sobre o segundo livro. Ele está em vias de ser lançado lá fora. Provavelmente a Galera Record deve fazer um lançamento simultâneo ou bem próximo, como ela tem feito para os seus grandes livros de fantasia. Aqui a gente tem um mundo em que a magia foi abolida e o protagonista, ele se chama Will. Ele tem 17 anos, ele tá fugindo dos assassinos da família dele, até que uma pessoa diz que ele tem de lutar ao lado dos regentes. E a partir daí ele vai redescobrir esse mundo de magia. Eu confesso que eu peguei o spoiler do grande plot que tem nesse livro, mas eu acho que isso não vai estragar a minha experiência, porque tem todo o desenvolvimento até chegar lá. E como eu já conheço a escrita da autora, também sei que não devo esperar grandes relacionamentos amorosos nesse primeiro livro, ele vai ficar pra frente mesmo. E é isso, fica o convite, se você quiser ler com a gente, as informações ficam aqui na caixa de descrição. Também vou fazer a leitura de Bruxa da Verdade, da Suzanne Denard, publicado pela Astral Cultural. É o primeiro livro de uma série Terra das Bruxas. Aqui nós vamos ter a Terra das Bruxas, em que as bruxas elas têm habilidades diferentes. A protagonista é uma bruxa da verdade, ela tem então a capacidade de diferenciar uma verdade de uma mentira, e é um poder que é muito cobiçado, porque ele pode ser determinante ali numa guerra que está se aproximando. Ela tem uma amiga que é a bruxa dos fios, que consegue ver as amarras invisíveis que vão ligar essas pessoas, e elas vão ser cobiçadas por um bruxo de sangue, que quer a habilidade dessas duas. Elas vão se unir a um outro feiticeiro, que é o Príncipe Merrick, que é um bruxo do vento. Então, basicamente, é isso que eu sei. Eu tô vendo aí algumas primeiras impressões saindo, parece que as pessoas estão gostando bastante. Fantasia jovem, primeiro livro de uma trilogia. Agora um romance, né, pra ajudar aí nesse momento que a gente tá querendo coisas mais leves. Então é Não Me Esqueça, da Julie Souto, publicado pela editora Arqueiro. Dizem que esse romance é muito fofo. Esses dois protagonistas já tiveram envolvimento um tempo atrás, se separaram, mas eles vão se reencontrar num grande evento, porque ela é organizadora de eventos, ele é um cerimonialista também, mas ele trabalha com flores, ele tem uma floricultura, e eles vão ser obrigados a trabalhar juntos. E voltar a trabalhar junto vai reacender essa faísca que já tomou esses dois. Então é inteligente, divertido, uma história de duas pessoas que dão uma à outra e ao amor uma segunda chance. É aquele livro assim para deixar a gente tranquilinha, feliz, então não me esqueça. Mas fantasia é o que tem mais por aqui mesmo, então vou fazer a leitura de Mestre dos Jeans, do P.J. Clarke, publicado pela editora Suma. Ele foi vencedor dos prêmios Nebula e Locus. Se não me engano, ele é uma fantasia em volume único, uma fantasia com uma pegada, talvez, ficção científica, meio steampunk, parece, né? Até pela capa a gente tem esses indícios. Em um mundo árabe, jamais colonizado, uma agente atravessa a cidade repleta de seres fantásticos para desvendar o mistério de um assassinato. Eu tava vendo algumas fanarts dos seres que integram essa história, assim, parece que realmente é bem diverso, assim.
ele vai estar no mundo em que os jeans um dia eles cruzaram, né, essa fronteira, então parece que os seres humanos convivem com os jeans, mas a pessoa responsável por isso desapareceu. Mas essa pessoa parece que ela volta, ela diz ser a responsável então por trazer os jeans, e a detetive ela vai investigar se de fato ele é quem tá falando, mas parece que tem uma coisa de assassinato aí também. Bom, o livro ele vai discutir temas como colonialismo, sexismo, racismo e uma história cheia de suspense e ação. Muita gente está elogiando, coloquei para ler agora em dezembro. Uma fantasia que dizem que é divertidíssima, é o primeiro livro de uma trilogia, Os Reis do Wild, do Nicholas Eames, publicado pela editora Trama. Aqui a gente vai ter um grupo de pessoas que já foram grandes heróis, grandes aventureiros, mas estão aposentados e vão ter de se reunir para buscar a filha de um deles. Ela está presa numa cidade a meio mundo de distância, sitiada por uma multidão de monstros sanguinários. Então eles vão se reunir para buscar essa garota e, assim, dizem que realmente é um livro de grandes aventuras, de diversão. E eu tô ansiosa por esse livro, mesmo porque eu já estou com o segundo em mãos, que é a Rosa Sanguinária. Eu já coloquei para a meta de janeiro. Então, Os Reis do Wild, da editora Trama. Uma fantasia mais jovenzinha, Tentação, que é o 5º livro da série Crave, da Tracy Wolff, publicado pela Astral Cultural. Aqui a gente tem, então, uma pegada bem mais jovem. E esse livro aqui, ele vai narrar um evento que aconteceu entre o livro 1 e o livro 2. Mas como ele foi escrito depois do 4º livro, parece que ele tem de ser lido nessa ordem mesmo. Ele tem de ser lido como o 5º livro, porque ele pode trazer spoilers dos livros 2, 3 e 4. Então é Tentação. Eu sei o que ele vai tratar, né, do evento específico. Tô terminando o 4º livro e por isso já coloquei o 5º livro na sequência. Acredito que eu ainda consiga finalizar esse ano ainda. E aí ficar aguardando a Astral Cultural trazer o 6º e último livro da série. E agora uma releitura lá pelo Fantasticai. Nós estamos nos preparando para o lançamento do 3º livro da série. Então a gente colocou a leitura dos 2 primeiros. Então, Cidade da Lua Crescente, o primeiro, Casa de Terra e Sangue. A gente começou essa leitura pelo Fantasticai, ela é aberta se você tiver interesse em ler ou fazer a releitura. Na sequência a gente vai ler o 2º livro. E a ideia é pegar o 3º livro que tá com pré-venda, data de lançamento aí para final de janeiro, início de fevereiro. Então a gente quer terminar os 2 para estar com tudo fresquinho, né? Quem já fez a leitura dele, fica aí convidado se quiser ler com a gente. Então foram essas as minhas escolhas para o mês de dezembro. Acabou que eu não peguei nada temático. Todo ano eu falo que eu vou colocar uma leitura temática. Mas tem 2 livros para chegar por aí, 2 romances, bem comédia romântica. Se eles chegarem a tempo, eu vou fazer essa leitura, mas conto tudo para vocês lá pelo Instagram também. Ou então no vídeo final, quando eu vou falar das últimas leituras de dezembro. Bom, para esse mês tem vários vídeos que eu tô pensando em trazer aí. A gente tem aquela tag de final de ano, tem os livros que eram lançamentos ou que eu estava com muita vontade de ler em 2023, vão ficar para 2024. Então fica atento, tem muito vídeo vindo por aí. Vou deixar aqui algumas recomendações, se você puder me ajudar a maratonar, se tiver interesse, se tiver tempo. Todas essas indicações ficam aqui ao final do vídeo. Lembrando que eu vou deixar os links de compra da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa no site, usando o meu link, usando o link do seu produtor de conteúdo preferido, a gente recebe uma porcentagem, recebe uma comissão e isso ajuda muito, principalmente para aqueles canais que estão em crescimento. Te agradeço muito se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!